Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a Farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. Mesmo sabendo que é um procedimento seguro feito por tantas pessoas todos os dias, sair do consultório médico com um pedido de endoscopia em mãos faz algumas pessoas ficarem bastante ansiosas. Pelo processo de engolir uma microcâmera, pela sedação, mas entender por que é feita ajuda a tranquilizar. E para falar um pouquinho sobre esse procedimento muito realizado em todo o nosso Brasil e aqui em Erechim, nós estamos aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica e nós vamos conversar com a doutora Letícia Portal, que é médica gastroenterologista e endoscopia digestiva. E ela vai esclarecer todos os mitos sobre este assunto tão importante. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer estar aqui, podendo esclarecer um pouco as dúvidas, que são tão comuns de tantos pacientes num exame que também é muito comum de ser realizado, né? Verdade. Doutora, mas o que é uma endoscopia? Então, a endoscopia digestiva, ela é um exame diagnóstico e terapêutico, que vai permitir a avaliação da orofaringe, do esôfago, do estômago e da porção proximal do duodeno, que é o intestino fino, É um exame que é realizado através da introdução do endoscópio, que é como se fosse uma mangueirinha, que contém uma microcâmera na ponta, que vai permitir então a visualização interna desses órgãos, para que a gente possa diagnosticar os sintomas que o paciente sente. Identificar se são alguns sintomas mais graves ou não e como a gente pode resolvê-los. E em que casos se indica uma endoscopia? Então, a endoscopia digestiva ela é indicada em vários casos, principalmente de pacientes que têm sintomas, Então, sintomas de azia, de gosto amargo na boca, sintomas de dor epigástrica, que é a dor no estômago, que muitas vezes ela se manifesta como uma queimação, Sintomas de saciedade precoce, que é quando o paciente come um pouquinho e parece que comeu um monte, Sintomas de estufamento e esses sintomas que iniciaram e eles não se resolveram com o tratamento indicado pelo médico. Então, esses pacientes têm indicação de fazer. Outros pacientes que a gente indica fazer o exame são pacientes que têm, por exemplo, um emagrecimento que não está esclarecido, então o paciente continua se alimentando normalmente e vem perdendo peso. Pacientes com história de anemia, que não sabemos a causa dessa anemia. Pacientes com disfagia, que é dificuldade para deglutir. Então, existem alguns casos de alguns pacientes que se alimentavam normalmente, e começam a ter dificuldade para engolir principalmente coisas sólidas. Então, a carne não desce bem, tem alguns engasgos, então é muito importante. E pacientes que têm história médica familiar de neoplasias, que são os cânceres, tanto da parte do esôfago, do estômago, como do intestino fino. Então, muitas vezes esses pacientes às vezes não têm sintomas, mas têm uma história positiva. E esses pacientes merecem uma atenção maior. Quando é diagnosticado que o paciente precisa passar por um procedimento de endoscopia, existe uma preparação antes de realizar o exame e de que forma se dá essa preparação? Então, a preparação para a endoscopia ela é muito mais simples do que a da colonoscopia, O que a gente pede para o paciente é um jejum. E o jejum, geralmente, ele é de 8 horas, que é o tempo que o organismo tem de esvaziar a cavidade gástrica, ou seja, do alimento, do líquido, saírem do estômago, e seguirem o fluxo para o intestino, tornando o procedimento seguro. Alguns pacientes, por exemplo, que têm um diabetes, principalmente um diabetes mais descompensado, não bem controlado,
isolado, eles têm um problema dispéptico que envolve uma gastroparesia, que é o quê? A dificuldade de esvaziamento do estômago. Então, nesses casos, a gente costuma pedir um jejum um pouco mais prolongado, né? Às vezes de 12 horas, ou então a gente orienta que esse paciente ingira 24 horas antes do exame alimentos mais líquidos, né? E nas 8 horas que faltam para a realização do exame, aí sim um jejum absoluto, né? De 8 horas, sem água, sem líquido. Muitos pacientes também fazem uso de medicação crônica, contínua. Sim. Então, o que a gente costuma orientar? Tragam a medicação, né, para endoscopia, quando vocês vêm realizar o exame, e após a realização do exame, quando vocês estiverem acordados, vão tomar o líquido, aí façam uso da medicação. A gente acredita que dessa forma fica melhor. Alguns medicamentos mascaram os resultados, é isso? Alguns medicamentos podem atrapalhar um pouquinho, como, por exemplo, se o paciente vem fazendo uso de inibidor de bomba de prótons, que é o nosso comum omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, essas medicações, às vezes, no diagnóstico de alguma bactéria, podem mascarar um pouco os sintomas. Mas o que mais chama atenção na realização da endoscopia com relação a medicamentos, são os medicamentos antiagregantes e anticoagulantes. Então, que são o quê? AS, clopidogrel, Marevan, que é a varfarina, o xarelto, que são medicações que têm o poder de afinar o sangue, né? E que são usadas por pacientes que têm problemas, às vezes, de tromboembolismo pulmonar, já tiveram, né, o TEP, ou que têm problemas de trombose venosa profunda, já sofreram infarto, usam stent, né? Então, essas medicações a gente toma um cuidado maior. Qual é o cuidado que a gente precisa tomar? Se for uma endoscopia, né, que for uma endoscopia mais que a gente diz cotidiana, corriqueira, onde tu vai entrar, avaliar e se precisar fazer alguma biópsia, essas medicações não precisam ser suspensas. Mas às vezes acontece que esses pacientes vêm por alguns sintomas de azia, por exemplo, e durante o exame tu descobre a presença de pólipos, né? Porque os pólipos não costumam causar sintomas, então esses pólipos não serão removidos no momento do exame, né? Isso será programado com o médico assistente do paciente, o cardiologista, para ver se há possibilidade da gente tirar por alguns dias essa medicação, né? Para que o procedimento seja mais seguro, não ocorram sangramentos, né? E o paciente, ele passa por uma sedação? Sim, então é feita uma sedação, né, que é o grande medo do paciente de sentir medo, de sentir dor durante o exame. Então, um dos mitos, né, que eu quero deixar mais claro aqui é que o exame ele é muito confortável, né? A endoscopia evoluiu muito, a sedação evoluiu muito. Então, o que a gente costuma fazer? É feito um spray anestésico, né, na cavidade oral, para causar uma sensação de amortecimento da boca e da garganta, para que o paciente não tenha tanta sensação do aparelho. Então, isso já ajuda bastante. E também é feito na veia, né, endovenoso, duas substâncias, duas medicações que têm o poder de causar analgesia, né? Então, vai diminuir a dor, vai diminuir o desconforto, e uma outra medicação que a gente chama benzodiazepínico, que é uma medicação que vai causar o relaxamento do paciente, vai tranquilizar, vai causar uma sonolência, tornando o exame muito seguro e eficaz, né? Alguns pacientes, por exemplo, pacientes com doenças muito graves, né, insuficiência cardíaca, pacientes com problemas respiratórios importantes, doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes obesos mórbidos, né, gestantes, pacientes muito nervosos, muito ansiosos, que têm síndrome do pânico, ou pacientes que já sofreram algum transtorno neurológico, né, um pós-AVC, geralmente a gente costuma recomendar que o exame seja feito sob supervisão anestésica. Então, a gente chama um anestesista, né, que vai fazer uma medicação um pouquinho diferente da que a gente usa no dia a dia, e essa medicação tem o poder de induzir uma depressão maior do nível de consciência. Então, por isso que é preciso ter a participação desse outro médico para nos ajudar e termos um exame mais seguro e eficaz. Doutora, tu falaste que se for encontrado pólipos, na hora não se mexe naquele exato momento. E úlceras e tumores, como é que é o procedimento a partir desse instante que se detectou o problema?
Então, por exemplo, assim, quanto aos pólipos, né, a maioria dos pólipos em pacientes que não usam anticoagulantes e antiagregantes são removidos no momento do exame, né? Os pólipos são elevações da mucosa, na grande maioria benignos, né, pequenos, menores de 1 centímetro e que não causam sintomas. Então, eles são descobertos por outro motivo que o paciente veio fazer o exame, né? Então, eles são removidos na hora do exame, a não ser nesses casos de pacientes que usam remédios para afinar o sangue. No caso de úlceras, né, as úlceras de estômago todas devem ser biopsiadas, né? O que são biópsias? São retiradas de fragmentos muito pequenos, o paciente não sente nada, né, nesse procedimento, e são mandadas para análise, né? Porque a grande maioria das úlceras são causadas muitas vezes por anti-inflamatórios, até por estresse, né? Por algum uso de outras medicações, mas existem alguns casos em que tumores se manifestam com uma ulceração. Então começa a abrir uma feridinha e endoscopicamente, só visualmente vendo, tu não consegue diferenciar se é uma úlcera benigna ou se é uma úlcera maligna. Então por isso que são coletados os fragmentos e enviados para o patologista, que vai nos diferenciar. Existem também algumas úlceras que podem sangrar, né? E nesse caso de sangramento, a endoscopia, além de fazer o diagnóstico, ela também é terapêutica, ela consegue tratar essas úlceras. Então a gente consegue, através de um catéter com uma agulha na ponta, injetar substâncias que vão estancar esse sangramento, né? Permitindo com que o paciente melhore mais rapidamente e não tenha sangramentos mais pronunciados, mais importantes. No caso de tumores, que tu me perguntou, né? Então, quando a gente visualiza uma alteração da mucosa, tu vê que aquilo ali não tá normal, tá diferente do contexto todo, a gente faz biópsias. E essas biópsias vão nos permitir fazer o diagnóstico dessas lesões. Que tipo de tumor eu tô vendo, né? É um linfoma, é um carcinoma? Porque o tratamento vai ser diferente. Então, por isso que o diagnóstico ele é importante através da realização dessas biópsias. Doutora, todo o paciente que sente desconforto estomacal precisa passar por um procedimento endoscópico? Não, nem todo paciente. Existem pacientes que, por um momento de estresse, né, de ansiedade, né, algum problema familiar, algum problema no trabalho, aumentam a produção de ácido clorídrico no estômago, tem esses sintomas, aí tu faz o tratamento, às vezes 2, 3 meses, o paciente estabiliza, a gente não precisa fazer endoscopia, a não ser que o paciente tenha alguns sinais e sintomas de alarme, né? O paciente vem emagrecendo, o paciente tem anemia, tem alguém na família com câncer, né? Tem dificuldade de deglutir, que daí são sintomas que nos chamam mais atenção, aí sim. Mas a grande maioria, muitas vezes, resolve com o tratamento, né, que é orientado pelo médico assistente. Muito bem, a gente está apresentando nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já volta. Erechim tem Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde e hoje diretamente do Centro Hospitalar Santa Mônica, onde nós conversamos com a doutora Letícia Portal, que está chegando aqui na Santa Mônica, e ela é médica gastroenterologista e também realiza a endoscopia digestiva, cuida do nosso estômago e dos desconfortos que a gente acaba sentindo no decorrer da vida e da nossa alimentação, né, doutora? Porque tudo é consequência da alimentação. Tudo é muito consequência da alimentação.
alimentação. Né? O que a gente tem visto é que hoje em dia, com a globalização, com a industrialização, nós temos mais acessos, né, a alimentos. Mas até que ponto esses alimentos são saudáveis? Né? Até que ponto esses alimentos vão nos fazer bem? A gente sabe que os alimentos contêm muitos conservantes, né? Tem muitos alimentos embutidos, né? Então, até que ponto isso faz bem? É verdade, é uma reflexão que a gente precisa sempre fazer antes de consumir o alimento. Doutora, muitas vezes a gente acaba confundindo uma azia de uma gastrite, de uma dor de estômago e de uma úlcera. O que diferencia uma da outra? O que a gente sente mais? Então, assim, a azia é uma manifestação da doença do refluxo gastroesofágico. O que é a doença do refluxo gastroesofágico? É quando, por algum motivo, né, o líquido do estômago reflui por o esôfago. O esôfago, então, ele é um órgão de condução, que foi feito para levar o alimento da boca até o estômago, né? Então, ele é um órgão mais com epitélio, com revestimento mais sensível. Então, quando acontece esse refluxo do conteúdo gástrico, que é ácido, acontecem algumas erosões, né, que são as esofagites, e o paciente começa a referir esses sintomas de queimação, né, às vezes gosto amargo, às vezes regurgitação, o líquido chega a voltar até a cavidade oral, né? Já a gastrite, ela é uma inflamação do estômago, né, que muitas vezes está relacionada por uma infecção de uma bactéria muito conhecida por todos, que é o Helicobacter pylori, né? Outras causas de gastrite também se relacionam ao uso abusivo de anti-inflamatórios, que são medicações, né, que o paciente não precisa de receita e que o paciente vai à farmácia porque tem muita dor na coluna, tem muita dor no joelho, tem dor de cabeça, então acaba fazendo uso abusivo de medicações que podem causar malefícios, né, tanto gástricos como renais, uma infinidade de coisas, porque todas as medicações têm algum efeito colateral. É verdade, e tem pessoas que precisam, por outros motivos, usar remédio contínuo. E isso às vezes acaba também prejudicando o estômago, fica mais sensível, e com o passar da idade também a sensibilidade é maior. Com certeza, é bem isso que tu falou, né? Então as medicações, elas têm que ser usadas com cautela, com parcimônia, né? Sob orientação médica, para que a gente tenha menos efeitos colaterais, né? Se a medicação ela é necessária, a gente tem que fazer uso, ela está aí para isso, mas com cautela. Essa é a palavra que elimina muitos problemas. Verdade. Doutora, tem uma palavrinha que apavora qualquer pessoa quando a gente fala, que é o câncer. Câncer, seja ele em qualquer local do corpo, ele sempre gera um pouco de pânico. O câncer gástrico, ele pode ser facilmente detectado ainda em estágio inicial ou somente quando já está num estágio comprometedor? Com certeza, o câncer gástrico ele pode ser diagnosticado em estágio inicial, ainda mais hoje em dia, né, com tanta tecnologia que a gente tem nos aparelhos de endoscopia, né, que permitem que uma pequena lesãozinha que poderia passar desapercebida, hoje com a magnificação que a gente tem, a gente consegue identificar e fazer o diagnóstico precocemente. Mas para que isso aconteça, a gente precisa que o paciente preste muita atenção aos seus sintomas, que o paciente procure o médico. Né? O que a gente vê em muitos casos de pacientes que chegam com um câncer, com uma neoplasia avançada, tanto de esôfago quanto de estômago, é que esses pacientes já estão com sintomas há muitos meses, às vezes até anos. Né? Então o paciente já vem com emagrecimento, já vem às vezes com dificuldade para engolir, com dor que não resolve e vai deixando, às vezes por medo de vir e descobrir, por medo de fazer o exame. Então o que a gente sabe hoje em dia é que o diagnóstico precoce ele é curativo quando a gente descobre, né? No início, a gente tem um poder de cura muito alto. Então, o mais importante é se conhecer e procurar ajuda. Fatores de risco para o câncer gástrico, quais são? Os fatores de risco para o câncer gástrico são inúmeros, né? Então, ele é multifatorial. O que significa? Que às vezes não é uma coisa que vai fazer com que eu desenvolva o câncer, tá? Então, por exemplo, assim, hábitos de vida que não são muito saudáveis. Pacientes tabagistas, etilistas, né, de longa data principalmente, pacientes que fazem um consumo excessivo de sal, né, nos alimentos, pacientes que comem carnes processadas ou uma quantidade muito grande de carne. Os estudos falam até numa quantidade superior a 30 gramas por dia.
né? Isso também tem repercussão. Pacientes obesos que comem muitas frituras, pacientes que têm história médica familiar, que a gente comentou antes, né? Eles têm uma propensão maior. Não significa que, tendo alguém da família, eu vou ter alguma neoplasia, mas eu mereço uma atenção mais especial. E alguns pacientes que têm a infecção pelo Helicobacter pylori, que é uma bactéria, né? Que ela é comum, né, na população, e o que não significa que quem tem a bactéria vá desenvolver sintomas, vá ter doenças ou vá ter um câncer, né? Então isso tem que ficar bem claro. Ok. Prevenção. De que forma a gente previne o câncer gástrico e também outras doenças que podem tirar a nossa tranquilidade? Então também envolve questão de hábitos de vida saudáveis, né? Não fumar, não beber, alimentar-se de forma mais natural possível, ingerir frutas, principalmente frutas que contenham vitamina C, né? Legumes e verduras que contenham também vitamina A quantidade maior de fibras, principalmente na prevenção do câncer de intestino, né? Tem que ser bem ressaltado. Pacientes que façam exercícios físicos, que mantenham uma boa qualidade de sono, um controle do estresse, né? Principalmente do estresse, né? Que a gente sabe que repercute muito no trato digestivo, né? Então são coisas que são multifatoriais, um conjunto de coisas boas que podem nos levar a ter qualidade de vida. A nossa região, a região sul aqui, é uma região que apresenta muitos casos de problemas gástricos? Sim, apresenta bastante. Eu fiz a minha formação em Porto Alegre e o que me chama bastante atenção aqui é o número de casos de pacientes jovens com neoplasia, né? Quem sabe, talvez associado à grande quantidade de agrotóxicos que a gente está exposto, não sabemos, né? Mas é uma coisa que fica aí a atenção, né, a ser tomada nesses casos. Doutora, é importante fazer uma visita ao médico de quanto em quanto tempo, ou a gente deve procurar só quando tem algum sintoma? Hoje em dia, o acesso à saúde, o acesso, né, à medicina, ao médico, está muito fácil comparado com antigamente, na época dos nossos avós que moravam no interior, né, não conseguiam vir para a cidade. Então, o que a gente tem que fazer é se precaver, né? Não só quando a gente tem sintomas, percebi que tem alguma coisinha que não está legal, procura atendimento, né? Não necessariamente vai ser indicado algum exame, mas você vai ser avaliado por um médico que vai fazer o exame físico e vai prestar atenção nos sintomas que você está mencionando, para ver se tem alguma indicação de fazer algum exame complementar ou não. E uma pergunta que eu acho que várias pessoas devem estar se fazendo agora. Nós temos o hábito do chimarrão diariamente. Tem pessoas que até 2, 3 vezes por dia tomam o chimarrão. Existe alguma restrição? O chimarrão, ele pode causar maior chance de refluxo, né? Que seria o quê? Então, esses sintomas de azia. Então, geralmente o paciente toma 5, 6 cuias, enche a barriga de água. Então, o que vai acontecer? Vai causar um aumento da pressão intragástrica, fazendo com que ocorra um leve afrouxamento da válvula, favorecendo com que a gente possa ter refluxo. Também a gente tem que levar atenção no caso da água muito quente, né? Porque a água muito quente, ela vai causar uma lesão esofágica, quem sabe não daqui 2, 3 anos, quem sabe daqui 10, 15 anos. Não tem ainda nenhum estudo específico para isso, né? Mas a gente vê no dia a dia do consultório que esses pacientes que tomam chimarrão diariamente, chimarrão muito quente, somado a cigarro, bebida de álcool, tem uma tendência maior de desenvolver algum tipo de câncer, principalmente na região esofágica. Mas tomando direitinho não existe contraindicação, é saudável. Tudo na vida tem que ter parcimônia, né? Tudo que é em excesso não faz bem, né? Então, isso é tudo muito individual, né? Tem pacientes que tomam várias coisas e não sentem nada, então cada paciente tem que ser avaliado individualmente. Isso aí. E para as pessoas que estão nos acompanhando agora e que querem saber um pouquinho mais da doutora Letícia,
O doutor está atendendo agora aqui no Santa Mônica. Eu gostaria que a senhora fizesse o convite para as pessoas virem até o consultório, venham conhecer a senhora, venham conhecer os tratamentos mais novos, caso precise, que é disponibilizado aqui na Santa Mônica. Então fica o convite, né, para os pacientes que querem conhecer um pouquinho mais dos sintomas que vem sentindo, querendo fazer exames, né, e ter um pouco mais de entendimento sobre qualidade de vida, que é o que eu tenho vindo buscando. Estou fazendo uma pós-graduação em São Paulo sobre nutrologia, então eu acredito muito que a vida tem que ser o mais saudável possível. Então, atendimento aqui no Santa Mônica diariamente? Santa Mônica, segunda e terça-feira, exames todos os dias, principalmente pela manhã. Então, para você que busca uma qualidade de vida melhor e que está preocupado com o seu bem-estar, aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica tem diversas clínicas médicas aí para cuidar de você dos pés à cabeça. Aqui você encontra um tratamento especializado e de qualidade. Além da doutora Letícia, muitos outros profissionais estão aqui para te ajudar, sempre que for necessário. Doutora, obrigada por esse espaço. Sucesso na sua trajetória aqui em Erechim e que a senhora possa ajudar muitas pessoas que precisam de ajuda. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouquinho mais sobre a minha área, desmitificando alguns mitos, né? E fica aí. Um abraço a todos. Obrigada. E assim a gente encerra o nosso programa Viver com Saúde. Tenham todos vocês uma boa noite e uma boa semana. E quem quiser assistir novamente esse programa está disponível lá na nossa página TV Erechim no Facebook. Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano.